Oi pessoal, aqui Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas e hoje a gente está começando um novo curso em nosso canal. É o curso de História do Segundo Reinado, que faz parte da história do Brasil Império. Vem com a gente! A primeira coisa que a gente vai fazer é uma atividade básica. Nós vamos analisar essa linha do tempo sobre a história do Brasil Império. Então, sinta-se à vontade e tire o seu print e faça as suas anotações. Então vamos lá, analisando essa linha do tempo. Primeira coisa, Brasil Império, história do Brasil Império. História do Brasil Império começa em 1822 e vai até o ano de 1889. Esse é o período em que o Brasil é uma monarquia. Portanto, nós temos um imperador. No lugar do rei, o imperador e a família real. É extremamente importante que você saiba as divisões do Brasil Império. Vamos analisá-las. Em primeiro lugar, de 1822 até o ano de 1831, nós temos o primeiro reinado. No primeiro reinado, o Brasil é comandado por Dom Pedro I. Ele vai abdicar, ele vai renunciar ao trono em 1831. Havia aqui o seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade, portanto, ele não poderia assumir. Começa então o período regencial. No período regencial não tem imperador, o Brasil é governado por regentes. E o período regencial vai de 1831 até 1840. Pelo fato de não termos um imperador, esse período tem como característica básica, como característica principal, a crise de autoridade, em que vários grupos políticos começaram a disputar o poder nas províncias e nos municípios. E além disso, nós tivemos várias revoltas regenciais em várias partes do Brasil que quase levaram o nosso país à fragmentação política, à fragmentação territorial. Em 1840, nós temos o golpe da maioridade e quem sobe ao poder é o imperador Dom Pedro II e é o começo do segundo reinado. Quem comanda o país, então, é Dom Pedro II. E o período de governo de Dom Pedro II vai até 1889, quando ocorre um golpe de Estado, ocorre a proclamação da República, termina a monarquia brasileira e começa a história do Brasil República. Então, vamos responder a uma pergunta básica. O que foi o Segundo Reinado? Segundo Reinado foi o período da história do Brasil, iniciada em 1840, com o golpe da maioridade, em que o jovem imperador Dom Pedro II assume o trono do país com apenas 14 anos e 7 meses e vai governar até o ano de 1889, quando ocorre a proclamação da República, termina a monarquia, termina o Brasil Império e começa a história do Brasil República. Nesta aula especificamente, nós estamos fazendo uma introdução sobre a história do Segundo Reinado e vamos destacar a sua principal característica. A principal característica desse período inicial do Segundo Reinado, que vai de 1840 até 1850, é essa aqui. A centralização do poder político e administrativo nas mãos do jovem imperador Dom Pedro II. É extremamente importante que você saiba que o período regencial foi um período extremamente conturbado na história do Brasil. A principal característica do período regencial, como eu já falei anteriormente, foi uma crise de autoridade. Como não havia imperador, como não havia um poder central, ocorreram várias disputas internas entre as elites políticas que disputavam o poder nas províncias e nos municípios. E como eu já falei, esse foi um período de muitas revoltas do período regencial, revoltas que quase levaram o Brasil a uma situação de fragmentação territorial. Em outras palavras, o Brasil quase se dividiu em vários países independentes, tal qual aconteceu
tal qual aconteceu com os nossos vizinhos na América Latina. Então, esse período inicial do segundo reinado tem como principal característica a centralização do poder político e administrativo nas mãos de Dom Pedro II, o jovem imperador, que havia assumido com apenas 14 anos e 7 meses de idade. Vamos recapitular um assunto que já foi analisado em uma playlist anterior aqui no nosso canal, que foi o período regencial. Dom Pedro II chegou ao poder por meio do golpe da maioridade. De acordo com a Constituição Brasileira de 1824, o imperador só poderia assumir a partir dos 18 anos de idade. Em 1840, Dom Pedro II tinha apenas 14 anos e 7 meses. Em 1840, foi articulado um golpe político que foi arquitetado, que foi liderado pelo Partido Liberal. E assim, nós tivemos o chamado golpe da maioridade. E assim, Dom Pedro II pôde assumir o trono, pôde assumir o Império do Brasil antes dos 18 anos, como eu falei anteriormente, com 14 anos e 7 meses. O Partido Liberal fez isso na intenção de que o jovem imperador ficasse lhes devendo esse favor e assim desse para o Partido Liberal algumas vantagens políticas. Em outras palavras, o golpe da maioridade faz parte de um processo de centralização do poder político e administrativo nas mãos do jovem imperador, Dom Pedro II. Qual era a intenção? Ora, a intenção era acabar com a crise de autoridade que ocorreu durante o período regencial. Porque, como nós vimos, o período regencial foi um período extremamente conturbado, de muitas disputas políticas, porque não havia imperador. O poder aqui era exercido pelos regentes. Tivemos muitas disputas entre as elites políticas nos municípios, nas províncias e as várias revoltas que quase levaram o Brasil a uma situação de fragmentação territorial. Dentro desse processo de centralização do poder político nas mãos do imperador Dom Pedro II, nós tivemos ainda a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840. Pela Lei de Interpretação do Ato Adicional, o poder de produzir as leis, o poder legislativo, saiu das províncias e retornou para o município neutro do Rio de Janeiro, ou seja, retornou para o poder central. Durante o período regencial, as províncias, só uma breve explicação, as províncias durante o Brasil Império, durante a monarquia, equivaliam ao que hoje nós chamamos de governos estaduais. Então hoje o que nós chamamos de Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado de Minas Gerais, eram as províncias, província de Minas, província de São Paulo, província do Rio de Janeiro. Essas províncias haviam ganhado o poder de produzir as suas próprias leis. Portanto, essa era uma medida descentralizadora do poder político e administrativo, pois concedia às províncias o direito, a autonomia, a liberdade de produzirem as suas próprias leis sem ter que pedir autorização para o poder central. Com a Lei de Interpretação do Ato Adicional, esse poder de produzir as leis, o poder legislativo, sai das províncias e retorna para a autoridade central, que era o governo do Império, o governo imperial, no município neutro do Rio de Janeiro. Então, essa é mais uma medida, melhor dizendo, essa foi mais uma medida de centralização do poder nas mãos de Dom Pedro II. Ainda falando desse processo de centralização do poder político, nós tivemos a reforma do Código do Processo Criminal. O Código do Processo Criminal havia ocorrido também durante o período regencial, em 1832. E pelo Código do Processo Criminal foi criada a figura do juiz de paz. E assim, em cada município havia a eleição de um juiz de paz e ele tinha o poder de uma autoridade judiciária, além de ter poder de polícia. Ele poderia prender e julgar as pessoas. Com a reforma do Código do Processo Criminal, esse poder foi retirado dos municípios e foi levado de novo para o município neutro do Rio de Janeiro, para o poder central, para o poder imperial. Ou seja, foi mais uma medida que acabou com a liberdade, com a autonomia das províncias
criada durante o período regencial, e essa estrutura de poder de polícia, essa estrutura de poder judiciário sai dos municípios e retorna para o poder central, ou seja, mais uma medida centralizadora do poder político e administrativo durante o segundo reinado. Ainda dentro dessa estrutura de centralização do poder político, nós tivemos a restauração do Conselho de Estado em 1841. A função do Conselho de Estado era aconselhar o imperador no exercício do poder moderador. Este Conselho de Estado ele havia sido extinto aqui durante o período regencial. Porque, como não havia imperador e somente o imperador poderia exercer o poder moderador, então não havia a necessidade do Conselho de Estado. Portanto, ele foi extinto. Porém, para governar e acabar com a crise política, para acabar com as disputas entre as elites políticas e pacificar o Brasil, acabando com as diversas revoltas, era necessário restaurar o Conselho de Estado para que o imperador Dom Pedro II pudesse governar, acabar com a crise de autoridade, pacificar o Brasil, estabilizar o Brasil, algo que faltou durante todo o período regencial. Então, a restauração do Conselho de Estado, sim, faz parte desse processo de organização do poder, de centralização do poder, para que o imperador pudesse governar com todos os instrumentos em suas mãos. E o nosso último elemento dentro dessa estrutura de centralização do poder político e administrativo nas mãos de Dom Pedro II foi a adoção do modelo parlamentarista em 1847. Inclusive, o modelo parlamentarista aqui no Brasil ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, e ele deu ao imperador o poder de manipular os interesses conflitantes entre os partidos políticos, Partido Liberal e o Partido Conservador. A gente vai analisar isso especificamente nas próximas aulas, pode ficar tranquilo. Então, de uma forma geral, todas essas medidas adotadas tinham como objetivo acabar com a crise de autoridade e permitir que o jovem imperador Dom Pedro II pudesse governar com todos os poderes em suas mãos. Então, esse é um período de consolidação da estrutura política e administrativa na década de 1840. Então, a gente termina aqui essa primeira aula sobre o segundo reinado. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhe essa base de conhecimento do canal História e Ação Humanas nas redes sociais. Um forte abraço e até a nossa próxima aula!